Opa, fala galerinha, beleza? Estamos aí então com a aula de direito de propriedade, né? Da propriedade, que é direito das coisas, né? Só para lembrar aí para vocês o seguinte: nós temos duas turmas de Direito Civil 4, né? Das coisas. Uma que é terça-feira, é uma turma bem dinâmica, porém não pergunta tanto como a turma de quarta-feira. E a outra na quarta-feira, que já é também dinâmica, mas pergunta bastante. Então, o que acontece? Nós tivemos o feriado de carnaval e a turma de terça-feira perdeu uma aula e a turma de quarta-feira ficou adiantada em uma aula. Né? Desde o carnaval para cá, como a turma de terça-feira não faz tanta pergunta como a turma de quarta, ela já começou a passar um pouco à frente o conteúdo. Então, o que eu quero fazer? Não gravar duas aulas de Direito Civil 4, como eu estava fazendo no início, porque estava sendo constante esse atraso no conteúdo. Tá? Eu não vejo esse atraso no conteúdo como uma coisa negativa, não. Pelo contrário, eu vejo como positiva. E também, como a turma de terça pergunta, tem dinâmica, né? Na turma de terça-feira, nós temos uns 3 ou 4 alunos chaves lá que também trazem exemplos práticos, a gente consegue explicar melhor. Eu acho que transformar esse Direito Civil 4 em uma única gravação, nesse momento, é vantajoso para as duas turmas, tá? Então, o que nós vamos ver aqui? A aula completa de propriedade, aula completa de propriedade, aquela que nós vimos na terça-feira, que foi dinâmica. Para a turma de quarta-feira, nós não encerramos a propriedade, nós finalizamos a aula 3, a aula anterior, falando um pouco mais sobre posse. Finalizamos lá, iniciamos propriedade, mas paramos, e aí vamos terminar a propriedade na próxima quarta. Tá certo? Então, esse vídeo vai ajudar tanto o pessoal da turma de terça quanto da turma de quarta. É a revisão da turma de terça e a revisão com uma coisa a mais para a turma de quarta-feira, beleza? Então vamos lá. Eu dei um conceito de direito de propriedade nesse slide, onde fala o seguinte: propriedade é um direito fundamental presente no artigo 5º, inciso 22 e 23, que eu não coloquei no slide aí, além de ser um direito real que dá a uma pessoa o domínio de um bem em todas as suas relações, expandindo também o direito de usar, gozar e dispor. Esses termos, usar, gozar e dispor, estão previstos no artigo 1228 do Código Civil, tá certo? É a faculdade do proprietário em usar, gozar e dispor do seu bem, do seu patrimônio. Não é uma obrigatoriedade. Então, sempre que identificarmos essas três palavras, usar, gozar e dispor, nós temos que lembrar de propriedade, tá? É facultado ao proprietário usar, gozar e dispor. Repetir umas 3 ou 4 vezes para vocês não esquecerem. Ao proprietário também é dado o direito de reaver a coisa, caso alguém venha a tomar posse de forma injusta. Então, também para o possuidor, fazendo já um comparativo na matéria da aula 3, é permitido reaver a coisa. Tá? Numa situação de, por exemplo, um contrato de locação que deve cumprir sua finalidade de ser pacífico, de ser tranquilo, alguém pratica ato que vai prejudicar essa posse, aí esse possuidor pode tentar reaver a posse de quem a tomou de forma injusta, tá certo? Então, eu coloco 4 situações agora abaixo para tentar dar um novo conceito, tentar não, nós vamos dar um novo conceito para a propriedade. Então, a propriedade ela pode ser conceituada como um poder pleno sobre a coisa, com certeza, porque o proprietário, ele estando residindo no imóvel, por exemplo, ele tem a propriedade plena desse imóvel. Ele pode usar, gozar e dispor, que é uma faculdade, tá? Ele tem todos os seus direitos de propriedade sendo exercidos naquele momento, principalmente porque ele tem a posse direta. Nenhuma outra pessoa exerce propriedade sobre a propriedade dele, nem tampouco posse sobre a propriedade dele. Então, a propriedade pode ser considerada como um poder
pleno sobre a coisa. A propriedade é a submissão de uma coisa a uma pessoa, sim, porque a relação entre o sujeito e a coisa, ela é direta, ela é de domínio e ela é vertical, tá? Onde há a incidência direta do direito público, como, por exemplo, o efeito gerado com o RGI, que é o Registro Geral de Imóveis, é um efeito erga omnes. Ele atinge a todos. Ele atinge tanto o seu sujeito, que é o sujeito determinado, que é o proprietário, como atinge a coisa e também atinge a sujeitos indeterminados. Então eu tenho 3 personagens nessa relação. E o direito público incide direto ali, de uma maneira vertical. Por quê? Porque após adquirir a propriedade de um imóvel, esse sujeito ele vai assumir todas as obrigações inerentes àquele imóvel, né? Que eu posso citar o exemplo do IPTU, que é uma obrigação próprio terreno, é uma obrigação ambulatorial, é uma obrigação que acompanha o bem. Então, quem adquire aquele bem, adquire também suas obrigações, tá? E, obviamente, que existe uma relação de submissão entre a coisa e a pessoa, tá? A pessoa se torna proprietária, tem o domínio total sobre aquela coisa. Aí o outro conceito que eu posso trazer é que a propriedade é de direito real sobre a coisa própria. Sim, eu acabei de falar agora quando eu tratei sobre a obrigação próprio terreno. Lembrem sempre de que a obrigação próprio terreno é uma obrigação ambulatorial, tá? Pode cair no concurso se houver alguma pergunta de obrigação ambulatorial ou obrigação ambulatória, já fiquem sabendo, fiquem cientes de que isso é uma obrigação próprio terreno e um dos exemplos é o IPTU. Tá? A propriedade pode ser conceituada pelo artigo 1228, com certeza. É aquele artigo onde o caput dá a faculdade do proprietário para exercer seus direitos de usar, gozar e dispor. É uma faculdade. E também de reaver a coisa quando ela é injustamente apropriada, tomada por uma pessoa de uma maneira ilegal. Cito aqui o artigo 1196, que é um artigo importante, e também abre brecha para várias interpretações. O artigo 1196 do Código Civil considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Então, os possuidores também podem exercer de forma plena, né, a coisa, os direitos inerentes à coisa. Esse artigo, ele me diz que não só o proprietário pode dispor da coisa, mas o possuidor também, caso haja alguma relação contratual entre proprietário e possuidor que permita esse possuidor a dispor da coisa. Então, se houver alguma relação entre proprietário e possuidor para que esse possuidor seja permitido a dispor da coisa, ele vai dispor da coisa. Tá? Ele pode exercer total direito que é facultado ao proprietário. Tá certo? Então, eu entendo que há uma brecha nesse artigo 1196 para isso. Então, a propriedade é igualmente a essência do sistema capitalista. Essa parte da apresentação que eu faço é da questão da teoria da natureza humana, onde se o cidadão acumula riqueza, trabalha, junta dinheiro, adquire sua propriedade. Então, existe toda uma trajetória desse ser humano para conquistar o seu objetivo, que é adquirir uma propriedade. Propriedade essa que é uma proteção constitucional. Tá? Os direitos de propriedade são garantidos constitucionalmente. Então, aí eu venho avançando mais um pouco aqui, falo sobre a questão da diferença de propriedade e domínio, nós já estudamos sobre isso também, e entramos nas características, né? Eu falei para vocês anotarem, para montar um mapa mental das características da propriedade. Tá? A propriedade, ela é absoluta, ela é exclusiva, perpétua ou irrevogável, elástica, tem a plenitude, é dotada de plenitude e também é um direito fundamental. Então, voltando aqui nessa apresentação, por que a gente considera a propriedade como absoluta? Tá? Dá uma característica de absoluta para a propriedade. Oponível contra todos. Né? A observação que eu coloco aqui é que a propriedade é um direito absoluto, no entanto, não é ilimitado, tá? Ou seja, é limitado, uma vez que se relativiza
algumas situações. Por exemplo, a função social. Nós vamos saber que a propriedade ela pode ser usada, os direitos da propriedade eles não são ilimitados, porque a partir do momento que esse direito está sendo exercido pelo proprietário afete a alguém, afete a terceiro, ele vai começar a ser restrito, ele vai começar a ter limitações. Por isso que ele é considerado de não ilimitado, ele é limitado. Mas ele é absoluto porque ele é de uma pessoa, né? Ele é absoluto porque ele é oponível contra todos. E aí nós vamos adiante entender melhor sobre isso, tá? Como eu posso dizer que é uma característica de exclusividade? Tá? O exclusivo, nós entendemos que é de uma pessoa só. Só eu, exclusivamente, tenho a propriedade sobre aquela coisa. Mas o nosso ordenamento jurídico permite que a propriedade pode acontecer em condomínio. Ou seja, mais de uma pessoa podem comprar o mesmo imóvel. Então, ele é exclusivo para cada um desses sujeitos que estão em condomínio e que adquiriram a propriedade. Então, o artigo 1231 diz que a propriedade presume-se plena e exclusiva, até que prove ao contrário. Disso decorre a presunção de que cada bem só tem um dono exclusivo. No entanto, em exceção, nosso ordenamento jurídico permite o condomínio e a multipropriedade. Essas palavras, condomínio e multipropriedade, são palavras-chave para que possamos entender sobre a exclusividade da propriedade. Então, nós sabemos que a propriedade ela é absoluta, porque ela é oponível contra todos. Então, nós podemos considerar isso como palavra-chave. Ela é exclusiva e o nosso ordenamento jurídico permite que mais de uma pessoa seja proprietário de um imóvel. E agora vamos chegar na característica de perpétuo ou irrevogável. Em via de regra, o direito de propriedade não se extingue pelo não uso ou pela não fruição do bem, tá? Essa questão do não uso e a não fruição do bem está previsto no artigo 1228, porque é uma faculdade do proprietário usar, gozar e dispor, não é uma obrigatoriedade. Tá? O cidadão pode comprar um ou dois imóveis e não residir neles, não alugar, não transformar aquilo, não gerar uma função social para aquilo. Ele pode só comprar, a legislação permite. Obviamente que aquele imóvel não pode causar prejuízo ao vizinho, não pode causar prejuízo a outra pessoa, não pode causar prejuízo à coletividade, valendo lembrar que a coletividade é sempre a primeira a ser considerada pelo interesse público. E aí nós vamos discutir depois, quando falarmos um pouco sobre restrição da liberdade com relação ao direito de propriedade, ao exercício do direito da propriedade. Tá certo? Então, a propriedade ela é perpétua e é irrevogável. Isto é, a inércia não extingue o direito. Não é só porque o imóvel está fechado, que ele seja meu, que eu vou perder meu direito sobre ele. Não. Eu vou ficar com esse imóvel até o final da minha vida. Ele é irrevogável. Ele fica comigo até o final da minha vida. Após isso, após o meu falecimento, esse imóvel vai entrar na questão do direito sucessório, que não é a nossa matéria aqui. Tá? A propriedade ela é elástica. Sim, o direito de propriedade pode ser distendido e contraído quanto ao seu exercício, né? Que é composto por 4 elementos que já vimos, né? Que é o gozar, reivindicar, usar e dispor. Por que eu falo que a propriedade é elástica? Eu vou dar um exemplo aqui, depois eu vou comentar, porque inicialmente os alunos não entenderam quando eu falei de sala de aula. Depois de esgotarmos os exemplos e falar mais sobre o conceito, aí nós passamos a entender por que a propriedade é elástica. Né? Exemplo, se eu tenho uma fazenda e cedo o usufruto dessa fazenda para alguém, e por conta disso a minha propriedade inicialmente completa, que era plena, eu vivia na fazenda, então eu tinha todos os direitos sobre aquela propriedade, exercia todos os direitos dela. Né? Eu usava, eu gozava, eu poderia dispor dessa propriedade, eu estava na posse direta da propriedade, então ela se torna plena. Quando eu tenho todos esses requisitos, eu torno a propriedade plena. Né? E aí daí eu passo esse usufruto para alguém, então eu deixo de ter a propriedade plena, eu passo a estender alguns direitos para essa terceira pessoa que está usando a minha propriedade. Então essa terceira pessoa vai proteger a minha propriedade, vai usufruir da minha propriedade, ela vai gozar da minha propriedade, ela pode entrar com algum tipo de ação judicial para
para proteger qualquer tipo de turbação, esbulho ou inclusive ameaça. Então ela vai exercer direitos em meu nome. Eu não vou estar na posse direta dela, eu vou ter a propriedade, porém eu não tenho a posse direta, eu tenho a posse indireta. Então eu estendi, né, eu estendi direitos para essa terceira pessoa, tá? E aí depois que essa pessoa sai desse imóvel e eu volto a morar naquele imóvel, esses direitos voltam para mim. Então eu estendo e destendo. Eu envio poderes, eu envio direitos e poderes, e quando essa pessoa sai, eu trago de volta para mim. Por isso que ela é considerada como elástica, tá certo? Então, eu tenho plenitude por estar nela, com posse direta, e eu tenho todos os direitos nela em minhas mãos, e quando eu passo para terceiro, eu já não tenho mais a plenitude. Eu tenho a posse indireta, eu transformo ela em elástica. Essa que é a interpretação sobre a característica de elasticidade da propriedade. Tá certo? Qualquer dúvida, mandem aqui na mensagem, encaminhem para o suporte, que eu vou deixar o suporte aqui na descrição do vídeo, ou no meu WhatsApp pessoal, como tem muita gente que às vezes manda as perguntas e eu respondo por lá. Por que ela é plena? Né? A plenitude, por que aparece a plenitude na propriedade? Ela afirma-se, né, que a propriedade é plena quando todos os seus atributos estão nas mãos de uma só pessoa, não existindo sobre o bem nenhum direito real sobre coisa alheia. Ressalta-se que a plenitude não se confunde com o direito ilimitado. O exercício do direito de propriedade limita-se ao interesse público, e as leis, por exemplo, a função social da propriedade deve ser respeitada. Então, nós falamos, quando nós conceituamos a elasticidade da propriedade, nós falamos sobre a plenitude, né? Então, se eu tenho total direito em minhas mãos, eu tenho plenitude. Se eu começo a distribuir esses direitos e depois eu volto para aquela propriedade, aí eu transformo essa propriedade em elástica, tá? Então, isso aí ficou bem claro. Eu acredito que tenha ficado bem claro. Falando de limitação, nós sabemos que o interesse público limita o exercício da propriedade. Nós vamos ver mais adiante. Direito fundamental. Sabemos que a propriedade é um direito fundamental, por isso que, sendo fundamental, ela está prevista na Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 23, 22 e 23. Tá? Restrições do direito da propriedade. O fundamento das limitações encontra-se primado no interesse coletivo ou público, tá? Sobre o individual. Ou seja, o que eu quero dizer com esse texto, que eu vou evitar ler tudo, porque, obviamente, é complicado para entender, mas nós explicamos em sala de aula, então eu vou cair direto na explicação aqui, e aí sim nós não termos problemas com relação à interpretação desse texto. O que quer dizer esse texto? Quando nós falamos de restrição do direito da propriedade, nós temos que entender o seguinte: para exercer o direito da propriedade, que é um direito pleno, é um direito absoluto, é um direito exclusivo, nós temos que respeitar o próximo. Nós não podemos afetar a coletividade, porque a prioridade do interesse público não é o individual. A prioridade do interesse público é a coletividade. Então, a partir do momento que eu exerço uma propriedade que possa ser nociva à coletividade, eu vou ter o meu direito restritivo. Eu vou restringir o exercício do meu direito de propriedade. E aí, tem esse tópico que nós estamos estudando sobre restrição do direito à propriedade. Eu posso dar um exemplo, né? Aqui, se eu estiver exercendo o meu direito de propriedade em uma casa, onde todos os dias eu faço festa depois das 10 da noite, eu vou estar prejudicando os meus vizinhos. Então, estou afetando a coletividade. Obviamente que eu vou receber alguma notificação, eu vou ter a minha liberdade de exercício da minha propriedade restrita, porque eu estou prejudicando a coletividade, tá? Então, a restrição em virtude do interesse social pressupõe a ideia de subordinação do direito de propriedade privado aos interesses públicos. Então, tem uma relação de subordinação ao meu interesse privado particular, do meu exercício de propriedade, com o interesse público e as conveniências sociais. E aí eu expliquei sobre a questão do barulho. São restrições imprescindíveis ao bem-estar coletivo e à própria segurança da ordem econômica e jurídica do país. Então, tem que haver limitação? Sim. Por isso que ele, no conceito de propriedade, fala que a propriedade não é ilimitada,
e sim limitada. As limitações ao domínio baseado no interesse privado inspiram-se no propósito de coexistência harmônica e pacífica dos direitos. Tem que haver uma convivência harmônica, tá? Entre a legislação e a coletividade. Então, vou avançar, porque depois nós vamos falar sobre direito de vizinhança, é bem rápido ali. Deixa eu voltar aqui. Falamos de direito de vizinhança. São limitações impostas às normas jurídicas às propriedades individuais com o esboço de conciliar interesses da propriedade vizinha, reduzindo os poderes inerentes ao domínio e de modo a regular a convivência social. Então, nós falamos isso porque imaginamos um condomínio, né? As pessoas que convivem em condomínio, que é um condomínio de prédio ou condomínio de casa, têm que saber conviver com seus vizinhos. Então, existem regras, normas privadas e normas públicas que garantem o bom convívio entre os vizinhos. Tá? Então, aqui, indo para a ação reivindicatória, essa parte da ação reivindicatória nós não avançamos no Direito Civil 4 da turma de quarta-feira, mas esgotamos na parte da turma de Direito Civil 4 na terça-feira. Tá? A ação reivindicatória é uma ação que consiste em direito do proprietário de discutir o direito real consistente na propriedade na propriedade da coisa. E se existem 2 títulos de propriedade, o autor reivindica ser reconhecido como proprietário pelo título registrado mais antigo. Ou seja, se eu tenho 2 títulos de propriedade e eu resido no título 2, eu tenho o título 1, que é o mais antigo, mas lá eu tenho alguém residindo naquele imóvel dizendo que é proprietário também, eu ajuizo uma ação reivindicatória para poder discutir a propriedade daquele meu primeiro título. Tá certo? É assim que funciona a ação reivindicatória. A ação reivindicatória é uma espécie de ação petitória, com fundamento jus possidendi. É ajuizada pelo proprietário sem a posse, contra o possuidor sem propriedade. Foi o exemplo que eu dei para vocês. Eu resido no imóvel que tem o título 2, mas eu havia adquirido o título do imóvel 1, é o título 1. Mas alguém mora lá. Essa pessoa não tem título, essa pessoa não é proprietária, mas mora lá. E eu não moro, mas eu moro numa outra propriedade minha. Eu vou discutir esse primeiro título com uma ação reivindicatória. Então, a ação petitória é aquela que o autor quer a posse do bem e ele assim deseja pelo fato de ser proprietário. São exemplos de ação petitória. A reivindicatória, a ação de usucapião, a ação de emissão na posse, dentre outras. Meios de defesa da propriedade. Nós já falamos isso na matéria passada e vou levantar a bola aqui de novo. A manutenção da posse, reintegração de posse, interditos, além de ação reivindicatória que acabamos de estudar, são meios de defesa da propriedade. Já estudamos as ações de manutenção da posse, que decorre através de turbação, são palavras-chave para poder entender numa questão de prova ou numa questão de concurso. Ação de reintegração da posse, que decorre de esbulho. Para reintegrar a posse, o esbulho põe a pessoa que lá residia para fora. Então, há a reintegração da posse. A turbação não retira o possuidor, a turbação mantém o possuidor na posse. Por isso, manutenção da posse. A ação de interdito proibitório decorre de ameaça à posse. Então, o morador, o possuidor, ele continua residindo, porém recebe as ameaças. Por isso que é interdito proibitório. E a ação negatória? A ação negatória é aquela movida pelo proprietário que sofrer atos de turbação da posse. Visa a cessação da turbação, voltando aqui. Turbação é um requisito de uma ação de manutenção da posse, ou seja, se o imóvel está sendo turbado, a pessoa está dentro do imóvel, a pessoa não saiu do imóvel e quer se manter no imóvel. Por isso que ajuiza a ação de manutenção da posse. A ação negatória, ela vai acontecer quando há uma turbação, ou seja, a pessoa ainda continua no imóvel e não saiu do imóvel. Visa a cessação da turbação da posse. Em tese, é o mesmo pedido de ação de manutenção da posse. O que muda é a causa de pedir, porque a ação negatória discute a propriedade. Tá? Na ação de manutenção da posse, não discute-se propriedade. Na negatória, se discute a propriedade. Em outras palavras, a ação negatória é um meio de proteção contra o direito de propriedade, que cabe ao proprietário, possuidor de uma coisa, contra quem alega ter o direito real sobre a coisa. Em síntese, a ação negatória tem o objeto para cessar a turbação da posse
e tem como causa de pedir o direito de propriedade. Ou seja, eu não quero que você me tire dessa posse, tá? Porque eu sou proprietário desse bem. E eu tenho o título comprovando que eu sou proprietário desse bem. Então, eu estou discutindo a propriedade e eu não vou sair. Eu quero manter a minha posse porque eu sou proprietário. Ao contrário da ação de manutenção da posse, por exemplo, eu resido no imóvel, não discuto que sou proprietário, mas eu quero proteger o meu imóvel que eu estou residindo de eventual turbação. Então, por isso que eu ajuizo a manutenção da posse. Posso trazer um exemplo? Sou proprietário, alguém tenta me tirar de lá ou fica me perturbando e eu não vou sair porque eu sou proprietário. Eu falo que eu não vou sair, entro com ação negatória, apresento a comprovação de que eu sou proprietário e eu não vou sair. Ou, no segundo exemplo, eu sou locatário, proprietário já existe, alguém que é o proprietário, mas eu sou locatário, eu tenho contrato de locação e tenho o direito de proteger aquela posse contra a turbação. Então, eu vou ajuizar uma ação de manutenção da posse para eu cessar essa turbação, mas eu não vou discutir propriedade, porque eu já sei quem é o proprietário e eu estou ali apenas na posse direta por força de um contrato de locação. Tá? A ação de dono infecto, por exemplo, é uma ação que o proprietário ou possuidor de um prédio utilizam para fazer cessar interferências prejudiciais à segurança, o sossego, à saúde dos que habitam, provocadas pela utilização da propriedade vizinha. A ação de dano infecto não prevê a realização de obra. Eis que a diferença da ação de enunciação é a diferença da ação de enunciação de obra nova. A previsão legal da ação de dano infecto está no artigo 1280 e 1281. Proprietário ou possuidor tem direito de exigir do dono do prédio vizinho a demolição ou a reparação deste, quando ameace ruína, bem como lhe preste caução de dano iminente. O proprietário ou possuidor de um prédio em que alguém tenha direito de fazer a obra pode, no caso do dano iminente, exigir do autor delas as necessárias garantias contra o prejuízo eventual. Tivemos uma pergunta na sala de aula sobre uma casa que é vizinha de uma aluna nossa e a casa estava abandonada. Essa casa tinha gente invadindo, consumo de drogas, eventual tumulto, causando medo e pavor às pessoas que ali na casa dela residem e na vizinhança também. Então, perfeitamente, nós podemos falar de ação de dano infecto, tá? Sabemos ali, ó, artigo 1280. O proprietário ou possuidor tem direito de exigir do dono do prédio vizinho, que é esse problema que ela está tendo lá, que foi o nosso caso concreto que a aluna levou para a sala de aula 2 semanas atrás. A demolição ou a reparação deste quando ameace ruína, bem como lhe preste caução de dano iminente. Então, aquele imóvel que é vizinho dela está em completo estado de abandono, as pessoas estão invadindo, pode haver algum prejuízo se aquilo ali cair, ela pode ajuizar uma ação de dano infecto. E a ação demolitória é a demanda judicial que visa a demolição de uma construção quando a obra já está concluída. Então, se eu tenho uma construção, essa obra já está concluída e essa obra possa prejudicar o prédio vizinho, né, cabe aí uma ação demolitória para poder tirar, né, demolir aquela construção que possa causar prejuízo que já está feita. Né? Então, pessoal, essa é a explanação sobre o direito de propriedade. Falamos aqui bem rápido, já estouramos os 20 minutos, porque eu sempre pretendo 20 minutos falar sobre a matéria que nós demos em sala de aula, mas essa matéria de propriedade é uma matéria um pouco extensa, tá? Trouxe aqui os pontos mais importantes que nós falamos em sala, espero que tenha ajudado vocês. O material eu já enviei, aproveitem esse conteúdo, pessoal da turma de quarta-feira, que não terminamos ainda a matéria de propriedade. Anotem, voltem o vídeo, vocês que estão na turma de terça-feira, para poder interpretar e entender melhor sobre essa questão teórica. Tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Então é isso. Agradeço a todos, um abraço e até a próxima.